Estamos ao vivo, mais uma live. Bem-vindos ao Sara Autoimune. A live de hoje vai ser muito joia. Já vou convidar a Sabrina para a gente começar e aproveitar o máximo do nosso tempo. Então, quero dar também oi para quem vai ver pelo YouTube. Que legal! Tudo E aí? bem? Tudo Tudo jóia? jóia! Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que o negócio aqui. A pessoa não é tecnológica, você vai ver logo que eu não sou. Mas eu tô aprendendo ainda também. Nossa, eu apanho cada vez. Que Nossa, legal, que legal! Quanto tudo bem? tempo! Sim. Nossa, eu tenho que fazer as contas. Gente, faz mais de 20 anos? Não Mais de acredito, 20 mas anos! Não quase. vamos contar, não vamos contar. Você entrega as coisas? Como é que pode isso? Já basta as rugas que a gente tem que esconder, entendeu? É, Aí você vai lá nossa, e conta. 20 anos, fazem mais que 20 anos, você não, acha? não faz. Não faz, não faz, não faz. A gente não era tão velha assim já. Ah, Não, não. era. Mas faz mais de 15. Faz mais de 15, viu, gente? Eu Mas faz sim. conheço a Sabrina, a gente fez um pouco do magistério juntas. Depois a Sabrina vai contar o rumo da vida dela, mas a gente se conheceu, né? A gente tinha o quê? 15 anos A e gente estudou no estudamos. Otávio junto. É verdade. Ai, Vou chamar o João 20 anos. Carlos aqui para Tá ele vendo? lembrar das coisas. Nossa, Ah, caramba, é tanta história, tanta coisa, que legal. Como muito. passa o tempo e a gente se reencontra, né? Tô É super feliz. verdade. Nossa, meu Deus, a gente tá adulta, não consigo acreditar. Adulta com filho, entendeu? Usando Sim. creme, fazendo detox, que eu tô vendo que você tá fazendo um negócio Ai, do detox lá. Depois legal, de é. parida, eu quero ver se eu faço um negócio desse para emagrecer, porque eu vou precisar. Nossa, não, eu tive que tentar, né? Depois eu conto os meus causos do meu detox, que não tá sendo fácil, viu? Ai, amiga, só de ver aquele caldo de osso eu achei estranho. Olha, não tá fácil, viu? Não tá fácil. A casa inteira calma, a criançada fica, o que tem na cozinha? Não dá certo. É uma loucura fazer essas coisas. E a gente faz É sozinha, né? Porque foda. é só eu, né? Ninguém vai entrar nessa onda. Então, É ai, ai, ai. verdade. Uhum. Nossa, que coisa. Gente, eu queria que você se apresentasse, que você contasse um pouquinho, né? A gente é da mesma cidade, viu, pessoal? Mas agora É... a vida nos levou para lugares diferentes. Então, eu quero que você conte um pouquinho primeiro da onde que você é. O que você lembra, então, né, que a gente se conheceu, a gente foi amiga Um de escola, monte. e aí a gente vai seguir aqui a nossa conversa. Legal, legal. Boa noite, galera. Tô vendo que um povinho já entrou aí, alguns franqueados meus, umas pessoas aí. Ah, boa Joia, noite, Selma! E aí, como joia, todo está? mundo. Bom, ai meu Deus, espera aí que a pessoa, peraí, cancela. Eu não tenho, a pessoa não é tecnológica. Você vai aprender logo, porque a pessoa não posso nem mexer nessa tela aqui, que se eu mexer eu saio tudo. Eu sei. Bom, conheci a Sara quando eu era meninota, tipo, a gente tinha uns 13 anos, a gente era muito moleca, e a gente veio de uma cidade muito pequena, né? E eu acho que o tema que a gente vai falar hoje, né, que é superando aí as Sim, adversidades da vida, né? sim, Eu acho que tem sim. muito a ver desde a nossa história, né? E aí eu não falo só de Sabrina ou de Sara, mas eu falo de todo mundo que está aqui assistindo, né? Todo mundo vem com um Sim, legado nesse mundo, né? A gente vem sim. com uma história. E é muito legal, porque a nossa cidade que a gente veio da roça, né? Que a É, gente meu costuma filho. dizer que é os pés vermelhos, né? Aham. Cidadezinha Eu pequena. não sinto mesmo. Verdade, gente! A Sara veio do sítio, mas era muito legal o seu sítio, amiga. Nossa, A que gente vergonha que gostava dá. de ir no seu sítio. É, é verdade. Mas era muito Verdade. legal.
E assim, é interessante, né? Porque hoje, né, como o mundo dá voltas, né? O mundo ele é grande, mas ele é pequeno ao mesmo tempo. E eu acho que o que deixa o mundo pequeno ou grande é a forma que a gente olha para ele. E se a gente fosse olhar para a cidadezinha que a gente saiu, a gente não ia ter muita expectativa, né? Aquela cidade não tem muita coisa para fazer. E engraçado porque é o nosso olhar de alcance, né? Pro mundo, pra vida, né? Cidadezinha de Itapeva, lá de Divisa do Paraná, para quem não sabe, né? Uma cidade muito gracinha, mas ela não tem muita coisa, né? Como toda cidade do interior pequenininha. Tem bastante fofoqueiro, isso tem mesmo. Mas hoje tá tudo certo, né? Todo mundo se conhece, que é filha de não sei quem, que namorou com não sei quem, todo mundo sabe das coisas lá. Todo mundo sabe da nossa vida. Sabe, olha lá, Ana Cristina Malinverno, Cadu, beijo, gente. Espero que vocês curtam aí a conversa, tá? Contando os causos aqui. A gente veio dessa cidadezinha e foi muito bacana porque a gente já começa dali, né? Quem nasce em São Paulo já tem uma visão diferente da nossa, né? Porque eu fui ver um prédio, demorou 1000 séculos para eu saber o que era um prédio. Imagina, uma escada rolante, era Pernambucanas no máximo, né? E era tudo elevador no máximo. E é muito legal ver o rumo que a coisa toma, porque, né, poxa, também já conheci outros países, eu moro aqui em São Paulo, a Sara, né, nem se fale, já morou em vários países também, aprendeu outras línguas, e é muito legal porque a gente se limita às vezes, né, poxa, eu nasci aqui, é o síndrome de Gabriela, que eu costumo dizer, né, que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E a gente não precisa aceitar isso, né? A gente pode muito bem mudar, como diz o Cortella, né? A gente não nasce pronto. A gente vai se fazendo ao longo da vida. Ele é fantástico, eu gosto muito. E aí as pessoas costumam, às vezes, falar, né? Ai, Sabrina, você tá mudada. Ah, eu tô mudada, gente. E se falar que eu tô mais feia que antes, vai ter confusão. Mas eu tô mudada, né? E eu gosto dessa mudança, porque é legal quando a pessoa olha e fala assim, nossa, quanta evolução num ser humano, né? E eu acho que a graça da vida é isso, é a gente entrar um limão e sair uma limonada completa, né? Então, foi dali que a gente saiu, né? De Itapeva, né, Sara? A gente saiu de Itapeva, né? E com muito custo, mas com muito custo. Fiz uma faculdade pública, não foi fácil, a Sara sabe que aqui no Brasil, né? É muito difícil passar numa Unesp, Unicamp, e a gente não tinha expectativa, né? Porque a gente estudou numa escola estadual, nós duas. E depois a gente fez o magistério juntas, né? Então, já foi difícil passar no vestibulinho do Cefam, né? E não foi fácil. Tenso. O pior não era passar, o pior era aguentar o Cefam, mas isso geraria uma coisa à parte. Era muita mulher, gente. Vocês têm ideia, o lugar de muita mulher, o negócio é muito atrito, é muita loucura, muito hormônio. Era muito hormônio aquilo, a gente quase apanhou várias vezes de uma sujeita. Sim. Enfim, né? Ainda bem que a gente saiu ilesa. A gente não pode falar, mas a gente quase apanhou. Mas sempre tem, né? É muito engraçado. Sim. Então a gente passa, né? E engraçado que até essas experiências elas vão tornando a gente cada vez mais forte, né? A gente fala, ai, como é que a gente pode não saber lidar com determinada situação, né? Chorava. Que passa, a gente dá risada. Ai, chorava, chamava a mãe na escola. Amiga, você não teve esse nível, mas eu chamei minha mãe na escola com 15 anos, tá? Enfim, a pessoa conta tudo. Enfim. Revelações, momentos revelações aqui. Mas foi muito legal, porque a gente que não tinha essa expectativa, não tinha expectativa nem de fazer faculdade, né? Porque meus pais, muito simples, pessoas extremamente simples, né? Meu pai, servidor público, minha mãe, dona de casa, e a gente não tinha dinheiro, era um dinheiro contado para comer. Quem dera para estudar, para fazer uma faculdade, para fazer, imagina, era um sonho. Aquele dinheirinho do Cefam, eu usava para pagar conta em casa. Né? Era diferente. Tinha gente, às vezes, que usava para si, né? Mas eu usava para pagar conta em casa. Então, a gente contava com aquele dinheiro. Então, pra gente, era uma luta todo dia, né? E aí, eu estudava, eu falava assim, não, né? Eu vou colocar na minha cabeça, eu vou fazer faculdade. Aí, meu pai falou assim,
mas como assim você vai fazer faculdade? Eu não tenho condições de pagar. Eu falei, eu vou passar numa pública. Ele falou, você tá maluca que você vai passar numa faculdade pública? Jamais. E aí eu Uau. consegui, realmente passei na Unesp. Ó o Carlos aí, uhul, Sabrina. Ê, meu Deus, a Ana aí também. Ai, vocês vão ouvir minha presepada aqui hoje, gente. Ai, que palhaçada. É, a galera quer saber. E aí foi legal porque passei na Unesp, naquela época não era o curso que eu queria fazer, olha que interessante, né? Às vezes a vida ela nos pega umas peças, né? E assim, ser fã também, a gente não tinha aquele sonho de fazer o ser fã, né? Não, é A por isso que eu gente... queria te perguntar se você também fez obrigada, porque eu fui obrigada. Minha mãe me Amiga, eu obrigou. fiz que eu falo hoje em dia que eu não sou obrigada a nada, porque eu fui tão obrigada a fazer as coisas naquela época que eu fico arrasada. Eu falo hoje em dia eu não sou obrigada a nada, né? As pessoas falam, ah, você vai fazer, eu não vou fazer, sou obrigada. Aquela época eu fui obrigada, amiga, igual você. Sim, gente. Tamo Nossa, junta. sei que seria da minha vida, mas a minha mãe fala, mas tá vendo? Se não tivesse feito magistério, não teria isso, teria aquilo. Eu falo, ai, tá Ai, bom. Tá. mentira. Ai, mentira, teria sim, tô brincando. Se era pra ter feito, era pra ter feito. Mas que eu fiz obrigada, eu fiz aquele negócio. Como eu odiava. Ainda chegar lá pra quase apanhar dos outros, aí é pior ainda, amiga do céu. Olha, foi muito difícil ser Levar fã. desaforo. Levava desaforo, brigar. Ai, amiga, era tão difícil ser fã. Mas olha, deu pra pagar as contas, né? Porque realmente eu usava aquele dinheiro pra pagar a conta. Eu era muito pobre, gente. Vocês têm ideia? A gente usava aquilo pra comprar comida em casa. E era legal, porque assim, a gente não entende o propósito na hora das coisas, né? Mas depois as coisas vão se encaixando. Essa facilidade, às vezes, de comunicação que eu tenho hoje foi graças ao ser fã, né? Então, são habilidades que a gente ganha nas adversidades. Então, a gente precisa, até voltando um pouco do foco do tema, né? Usar toda essa situação para tornar a gente ainda mais habilidoso em alguma coisa que a gente não é. Esse é um grande segredo, inclusive, para a gente sair daquele momento ruim que a gente está vivendo, né? E aí, continuando a história, né? Eu passei na Unesp, não fiz o curso que eu queria, porque o meu sonho era ser dentista, que eu achava a coisa mais chique do mundo, né? Aquela dentista maravilhosa, loira, né? Com cara de rica, pele de rica. Eu falava, nossa, eu quero ser dentista. Mas não tinha odonto na Unesp de Itapeva, então eu fiz engenharia industrial, entendeu? Eu fiz o que tinha. E Era eu o meu primeiro passei. curso, né? Foi a primeira vez que teve ali. Então foi até Amiga, tipo você assim, adora me arrasar, né? Porque assim, a pessoa é tão dinossauro que eu fiz o primeiro curso da Unesp Itapeva, gente. Eu tô tão mas antiga já. eu não sei se hoje em dia tem outros cursos até. Tem produção, tem engenharia de produção lá também. Além de ter a engenharia industrial, eles fizeram engenharia de produção. É muito legal o campus. O campus só aumentou, né? Mas já faz bastante tempo já. Nossa, eu passei em 2003. Primeira turma, ai, que loucura, meu Deus do céu. E fiz um curso obrigada também, mas obrigada por mim mesma, né? Porque eu falava, meu, eu preciso sair desse lugar que eu entrei, né? Eu não preciso morrer em Itapeva, né? Era uma E aí, porta, para eu... né? Era uma porta, assim como o Cefam foi, assim como a engenharia também foi. E aí a engenharia realmente me abriu essas portas. E aí foi bacana, porque aí depois que você tá para se formar, né, eles te falam, tem que fazer estágio. E agora? Você precisa fazer estágio. E Itapeva, gente, é uma cidade que não tem indústria, não tem emprego, né? É muito difícil essa cidade. E aí a gente precisava sair. Todo mundo saiu, né, Sara? Você saiu cedo de lá também, né? Sim, com 20 anos já não fui Se para pirulitou, Fortaleza e né? dali eu não voltei mais. Ai, a bicha Fui foi para esperta, gente. Ela foi Fortaleza, pra Fortaleza. eu fui para, nossa, minha vida também, eu vou deixar você falar de você, né? Mas eu também, eu sempre gostava em sair, que a minha vida, tipo, que tinha algo mais, entendeu? Então eu não conseguia me limitar a só ficar ali. Então, primeiro eu pensava que era só Sorocaba, depois São Ah, Paulo. boa! Aí, não, Sorocaba, cidade grande pra gente. então, mas aí aprendi conheci pessoas também, e aí você não para mais. Eu acho que quando a gente conhece pessoas, você, né, de fora, que viveram outras coisas, aí você vê que existe mundo fora do Da nosso, Caixa. né?
Uhum. Você sabe que você me lembrou de uma frase, né, que eu costumo falar muito em treinamento. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente costuma mais conversar, que a gente costuma mais conviver. Então, se você vai agregando, né, pessoas que conhecem mais do que você, obviamente você eleva o seu nível também, né? E é muito legal porque tem uma amiga minha, ela se chama Mônica, e ela é coach, mentora, ela é incrível, ela é inspiradora. E ela me falou uma vez uma frase, né? Ela falou assim, olha, se você estiver sentada numa mesa e você for o mais inteligente dessa mesa, tá na hora de você trocar de mesa. Eu quase falei para ela, então, dá licença que eu preciso me retirar dessa mesa. Mas eu não falei que eu não queria perder a amizade com ela, entendeu? Mas ela fala uma coisa que faz muito sentido, né? Realmente, se eu só me cerco de pessoas que não me agregam ou que me jogam para baixo, de fato eu não vou conseguir dar continuidade à minha trajetória, né? Eu vou ficar sempre estagnada. Enfim, ao Carlos falando, a Sabrina tem muita habilidade de transferir conhecimentos, até quem mais performa. Ai, Carlos, você é um querido. Ai, que belezinha, gente. É o Carlos do Rio de Janeiro, carioca. Meu colega de trabalho. Bom, aí voltando à minha história da engenharia, né? Aí no final do curso, Otávio causando, gente. Otávio quer... Tchau, Otávio. Vai, participa. Tchau, meu filho. Tchau. Tá puto da vida, amiga. Teve que sair passear, porque ele tá muito bravo. Eu sei como é. Em casa eles já estão dormindo. É difícil. Por isso que eu tenho que fazer aqui às 10 horas da noite. Então olha eu vou marcar para esse horário, porque se eu fizer às 9, a sala tá ocupada. É verdade, então, é verdade. 10 da noite. Bom, então, aí o que aconteceu, né? Eu tentei de verdade achar um estágio lá em Itapeva, mas era impossível. Ó, a Grazi entrou. A Grazi, acho que você conhece a Grazi, Sara. Ela estudou no Otávio. Eu não sei se você lembra dela. Grazi Yuki. Enfim, a Grazi sabe do que eu vou falar. Itapeva não tem emprego. Enfim, aí vai eu tentar um estágio. Eu consegui um estágio em Salvador. Só que esse estágio durava apenas alguns meses. Então, assim, era coisa de 5, 6 meses. Só que, assim, na minha cabeça, eu falei assim, eu preciso arrumar um emprego em Salvador, porque é a cidade grande, né? Eu nunca tinha ido para uma cidade tão grande assim, né? Só visitas em Sorocaba, né? Ver capivara, e em São Paulo, às vezes, né? Que a gente tinha uma oportunidade ou outra. Mas quando eu fui para Salvador, aí eu olhei para aquilo, eu falei, não quero mais voltar, eu vou dar um jeito de ficar nesse lugar. Só que aí chegou o momento que o estágio acabou. E aí, como é que eu ia me manter lá? Meu pai não tinha condições nenhuma. Ele falava assim, olha, filha, eu queria muito poder te manter aí, mas assim, é um custo de vida alto, eu não tenho condições nenhuma. Eu falei, não tem problema, eu vou me virar. E aí, o que foi que eu fiz? Eu arrumei um emprego no shopping. Por quê? Porque eu sou bonitinha, sei falar, o Cefam me ajudou a falar bem, entendeu? Que dá aula, né, pra criança. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou pro shopping. A gente fica, cara, amiga, a gente não tem vergonha na cara. Quando a gente faz Cefam, a gente perde o pudor. Amiga, eu interpretei uma mamadeira. Quem era você naquele teatro da amamentação, amiga? Gente, então, graças a Deus, eu não lembro. Amiga, você pagava muito comigo também. Ela não lembra. Você sabe que o nosso cérebro... Mas você sabe que o nosso cérebro faz isso com a gente, né? O nosso cérebro, ele é assim, ele deleta algumas coisas, né, na nossa cabeça pra gente não sofrer. Então, no meu caso, eu continuo sofrendo, porque eu lembro bem dessa história minha. E aí, isso me fez perder a vergonha. Então, eu realmente fui vender. Meu pai ficou puto comigo, porque ele falou assim, você estudou 5 anos em engenharia na Unesp para você vender sapato no shopping Salvador. Eu falei, pois vou, porque eu quero ficar aqui. Você não consegue me manter aqui, eu preciso de um emprego. Então foi a hora que, né, nessa escadinha, eu falei assim, eu preciso ver uma forma de sair de onde eu estava. Aí, porventura, o que aconteceu? Eu tive, né, um franqueado, né, da Imaginário na época de Salvador, que ele viu meu atendimento. Ai, amiga, foi tão interessante essa história, porque ele me viu vender o sapato e ele ficou tão contente de eu vendendo o sapato que ele falou assim, nossa, você podia fazer um teste lá na minha loja, né, para ser vendedora lá da minha loja.
né? De repente, olha, eu vou ter um treinamento de vendas lá que a consultora Ana vai dar, que inclusive a Ana tá assistindo, essa palhaçada minha que ela tá assistindo. A Ana fez parte disso aqui. Oi, Juju, a Ju Corso também, minha amiga. Então a Ana, ela tava dando um treinamento, que a Ana é macaca velha de varejo já, né? Nisso a Ana já tinha não sei quantos mil anos de imaginário, e aí ela foi em Salvador, porque ela era a consultora de campo dessa loja, e aí ela falou, eu vou dar um treinamento de vendas, o Lúcio Flávio, que na época era o franqueado, se você quiser chamar mais alguém, e ele me chamou. Aí eu falei, bom, não tô fazendo nada, é num domingo, e aí é muito legal, né? Porque quem trabalha no varejo trabalha de segunda a sábado e tem uma folga por semana. Ou às vezes trabalha até no domingo e tem que folgar durante a semana. Nesta ocasião eu ia folgar no domingo. Eu podia muito bem ficar sentada assistindo televisão domingo, mas aí eu falei assim, não, quer saber? Eu nunca tive um treinamento de vendas na minha vida, pois eu vou assistir esse treinamento, eu vou lá ver o que essa mulher tem para falar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a Ana... Primeiro que encontrei a Ana no banheiro, né? Do Salvador Shopping lá também. Ela estava no banheiro, encontrei ela no banheiro, e aí a gente se conheceu ali, blá, 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 a gente já tinha se conhecido. Aí quando eu cheguei lá no treinamento, ela me viu, ela falou assim, olha, ela veio, que legal, né? E aí ela percebeu uma característica de liderança ali. Ela falou assim, essa menina... ela podia não ser vendedora, ela tem conhecimento, ela pode ser gerente da loja. E aí foi a minha primeira oportunidade de gerente de loja. Ave Maria, eu devo a Ana. Então foi muito legal, porque foi alguém que estava prestando atenção em mim, num talento ainda, né, escondido ali, numa conversa, né, naquele treinamento ela me viu, ela identificou ali meus comentários, ela falou assim, essa menina é esperta, acho que essa menina tem um potencial para ser ali gerente. E aí foi quando ela me indicou, e eu me tornei gerente da loja de Salvador. E essa loja, ela não era a loja que estava dando resultado, ela era uma loja que estava com bastante dificuldade na época. E foi muito bacana porque foi onde eu tive uma oportunidade de falar assim, deixa eu pegar esse problema e resolver e mostrar que eu realmente posso, porque eu quero, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de alguns meses, eu comecei a dar resultado e a Ana, que me acompanhava de longe, né? Porque ela era responsável da loja, né? Ela olhava para aquela, ela falava assim, nossa, mas Salvador tá lindo, tá crescendo, tá, né, batendo meta. O que será que tá acontecendo lá? Era a Sabrina que estava fazendo os trabalhos ali. E aí, mais uma vez, né, eu fiz a engenharia de contragosto, mas me facilitou a entender números. E aí os números, para quem é gerente de loja, gestor de varejo, que está aqui me assistindo agora, vai entender que é muito mais fácil a gente, às vezes, dar um feedback para uma pessoa baseado em dados e fatos. Porque aí você torna a conversa menos pessoal. Tipo assim, não é que eu não vou com a cara da Sara. Sara, o teu resultado, assim, é números. Então, é ticket médio, né? Quantas pessoas eu consegui atender naquele mês, como é que foi meu atendimento. Então, essa facilidade minha com números, por causa da engenharia, acabou ajudando a gerenciar melhor pessoas. Olha que interessante, né? A gente sempre consegue tirar algo bom de tudo que a gente faz, né? Seja um magistério obrigado, seja uma faculdade que não era o sonho, mas a gente consegue aprender algo que a gente vai, mais pra frente a gente vai usar aquilo, né? Então, nada é perdido. Nada é perdido desde que você saiba enxergar as oportunidades. E aí é uma grande sacada também para quem está vivendo um momento de adversidade na vida. Pare e preste atenção, olhe o copo, a gente costuma falar do copo meio cheio, copo meio vazio, gente, mas isso é uma pura verdade. Se você tiver numa situação e você só enxergar que você está fazendo aquilo que eu não gosto, eu detesto esse curso, e não sei o quê, você vai viver a vida amargando, né? Ai, a Isabela é de Salvador, ó, Sabrina, você é demais. Muito legal. Mas é bem por aí essa história. Essa conversa da gente sair melhor de uma adversidade, ela vai muito de acordo com o que você faz com aquela informação. E naquele momento, eu falei, eu não tô nem aí, eu vou vender, eu vou virar gerente, eu não quero... Engenharia, para mim, ficou para trás. Não importava, porque aí, para mim, eu falava, gente, é aqui que eu tô conseguindo ser feliz, ganhar dinheiro, vender, ensinar pessoas. E aí demorou uns 2 anos e meio, mais ou menos,
Aí foi quando a Adidas me chamou, aí começaram outras empresas a ficar interessadas, a falar, a Riachuelo também, falou, nossa, vem pra cá, eu quase saí, fui pra Riachuelo, mas aí eu fui pra Adidas. No que eu saí, fui pra Adidas, aí vem a Ana de novo, que é essa mesma pessoa que me contratou ali para ser gerente da loja do Salvador Shopping, do Lúcio Flávio. Ela simplesmente falou assim, Sá, você fez um belíssimo trabalho nessa loja. O que você acha de repente vir para São Paulo e atender uma região toda da Imaginário? Aí eu falei, impossível. E aí eu pensava assim comigo, gente, mas é impossível eu ser igual a Ana. A Ana, eu falava, gente, a Ana é uma deusa. Como assim eu vou trabalhar junto com a deusa? Eu não conseguiria trabalhar jamais junto com a deusa. Eu não sou a deusa. E aí ela falou, não, mas você tem muito que agregar, você tem tanta coisa para né, acrescentar. E aí foi a hora que eu falei assim, será que isso é pra mim mesmo? Então eu vou tentar, porque eu sou caruda, né, que eu sou sem vergonha, eu vou. E aí foi isso que eu fiz, eu falei, então eu vou me jogar nisso aqui, eu vou. E aí a gente conseguiu. Ela me indicou pra Imaginário, a Imaginário me contratou, fui embora pra Sorocaba. E olha que interessante, quando eu pisei em Sorocaba, Sara, eu pensei assim, ali ó, meu sonho, sair de Itapeva para Sorocaba, gente, que lindo! Ai, aquele shopping Esplanada, né? Que a gente achava a coisa mais rica do mundo. Eu falei, olha que interessante, né? Como a vida dá voltas. Voltei para Sorocaba feliz da vida, passei mais alguns anos na Imaginário, aí eu atendia todas as lojas. E aí eu virei executiva da Riachuelo. A Riachuelo me chamou, a Riachuelo não tinha perdido, né? Aquele foco. De repente virei executiva da Riachuelo e saí, fui. E quando eu me vi, eu já não era engenheira há muito tempo. Na verdade, eu nunca fui. Só que eu usei todo aquele conhecimento para executar as funções que eu estava executando, né? E da mesma forma que o Cefam também, na época, o Cefam, para quem não sabe, gente, é magistério. Acredite, Sabrina deu aula para criança também, entendeu? Com essa paciência que eu tenho com criança. Enfim, a gente aprende tudo, né? Mas tudo ajudou, tudo agregou, não é? Sim. Tudo agregou para que eu estivesse hoje onde eu estou. E hoje eu estou na Natura, eu sou uma funcionária da Natura, implantei o projeto de franquias da Natura, né, junto com a galera de projetos lá desde o início. Então foi um baita... Olha, se eu olhar para a minha vida lá atrás e eu tivesse ouvido o que o meu pai falou lá quando eu falei para ele que eu queria prestar vestibular, e ele falou assim, isso não é para você? Puxa, mas Sá, o seu próprio pai falou isso? Sim, ele falou, mas não foi por maldade. É por falta de visão de alcance. E aí fica a dica realmente para as pessoas, né, Sara? Porque a gente se boicota, a gente se limita, a gente tem uma mania de olhar para a gente e falar assim, não, gente, mas eu nunca fiz isso. Ok, você nunca fez isso, e por que você não pode passar a fazer? Qual o problema? Se eu quiser me tornar, por exemplo, eu brinco com a Sara, né, que eu falei do detox dela, mas a minha meta de vida vai ser emagrecer depois de eu parir, gente, que eu tô grávida, eu tô gorda e eu preciso emagrecer depois. Poxa, por que não, né? Por que eu tenho que, mas tem que se aceitar? Não, eu quero... para, eu acho que assim, esse é o grande objetivo da vida, né? É a gente olhar para uma situação e encarar que eu não preciso ficar aquilo para o resto da vida. Eu tenho todo o direito de ser feliz e de mudar, né? E as pessoas costumam ver a mudança como algo negativo, né? E aí vem o julgamento, né? Porque assim, lá atrás, aquela menina do interior, né? E não sei o quê, olhava, nossa, mas você mudou. Mudei, que bom, fico feliz que eu mudei. Assim, a gente tem que ficar feliz com isso, né? Não olhar a mudança com maus olhos. Pelo contrário, a gente tem que ser o nosso próprio, né, gestor da nossa mudança e gostar de estar mudando sempre para melhor. Então, quando a gente fala de adversidade, a gente tem que enxergar sempre uma oportunidade para ser alguém melhor. Porque se não fosse todas essas adversidades que eu tivesse passado na minha vida, eu não estaria aqui hoje para contar para vocês toda essa história, né? E assim, eu digo mesmo da Sara, né? Conheço um pouco aí da história dela, mas é a mesma coisa, né? Hoje tá aí, fala quantas línguas, amiga, que você fala, que eu tô assim, eu tô curiosa para saber. 4. Ai, gente, me poupe, né? A pessoa fala 4 línguas, entendeu? Eu falo ao menos 1, 2. Agora fala 4 línguas. Sensacional isso. E assim, da onde a gente veio, isso significa muito, né? Poxa, ela tá em outro país, ela tá morando em outro lugar.
até para quem tá, poxa, tá em São Paulo, não sei o quê, mas a gente não pode se limitar. Quem limita somos nós. Porque, e outra, e digo mais uma coisa também. Se você deixar com que os comentários das pessoas te limitem, gente, mente forte domina a mente fraca. Não seja você a mente fraca. A gente tem que ser dono da nossa própria razão, né? Então, poxa, vamos trabalhar a gente, né? Esquece o resto, esquece os outros. Coloca como foco, meta, vai pra cima, né? A gente não pode se limitar nessa vida. Senão eu estaria lá em Itapeva até hoje. Mas sabe que até mesmo assim, a minha ideia esse mês era para trazer um pouco dessa consciência de se reinventar, de não se limitar, né, ao momento que a gente está vivendo, no caso eu falo muito questão da doença, né? Para quem não sabe, eu tenho artrite reumatoide, é uma doença autoimune, né? Que é quando. Amiga, mas explica isso, porque eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Então, Juro que o eu tive que básico é pesquisar o no seguinte. Google. Isso, doença autoimune é quando simplesmente o corpo começa a destruir ele mesmo. Então, por exemplo, existe uma inflamação no corpo e aí ele começa, em vez dos anticorpos combater vírus ou bactérias, eles acabam combatendo uma área do corpo. Então, no caso da artrite, ele começa a danificar as articulações. Entendeu? Então, Caramba! é uma doença que pode ter, existe lúpus, diabetes do tipo 1 também pode ser. Existem muitas doenças Isso é autoimunes. autoimune. Ah, Autoimune, entendi. Tá. entendeu? O famoso reumatismo que as pessoas falam também, né? Então, é doença de velho, mas eu comecei com 21 anos. Então, Caramba, eu digo assim que eu não fiz, eu não cheguei a fazer uma faculdade, mas eu fiz a faculdade da vida, sabe? E eu saí de Itapeva, fui para Fortaleza, eu decidi fazer trabalho missionário, então a gente ajudou em projeto com crianças carentes lá no sertão do Nordeste. Depois eu conheci o meu marido e a gente foi para a Noruega, ele é norueguês. E de lá a gente foi para o México fazer um trabalho também com jovens, com crianças órfãs. Então a gente rodou, né, muitos lugares e eu ao mesmo tempo com a doença. Então eu enfrentei a doença Mas durante você todo o tempo. sabia nessa época ou não sabia? Sabia. Quando que você descobriu? Começou logo que eu casei. Então começou em Caramba. 2007, começou. E a princípio estava tudo bem, mas aí o que eu gosto de usar esse canal aqui é para conscientizar as pessoas de que, assim, dá para viver em paz com a doença, a gente não precisa ficar Entendi. limitado, né? A gente tem que fazer do limão uma limonada. Exato. Mas também tem que se cuidar. Às vezes tem pessoas que reclamam que tá com uma tendinite, não resolve, e às vezes é uma coisa séria. Então, não Entendi. basta só tomar paracetamol, ibuprofeno e achar que vai resolver. Às vezes é algo sério. Então, eu gosto assim de alertar as pessoas. Por quê? Eu cheguei a ficar num ponto assim que eu não me cuidei tanto, eu usei corticoide por muitos anos e tive minha segunda filha, depois o terceiro, mas aí eu cheguei a ter muito mesmo problemas nos meus punhos, então eu perdi parte dos movimentos dos punhos e acabei colocando Caramba. uma prótese. Então, assim, foi loucura, né? Eu jamais imaginava que com 34 anos eu ia ter uma aposentadoria por invalidez. Então, foi assim, Caramba. uau, a gente não planeja essas coisas, né? Mas aí eu decidi assim, eu Jamais. não vou me deixar deter por causa disso e viver em depressão agora, porque eu não posso fazer o que outras pessoas fazem. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar as redes sociais. Então, uma das coisas assim, que eu uso muito meu tempo hoje em dia é conectando pessoas, é alertando, é trazendo essa mensagem, sabe? De que dá para viver bem, mas você tem que se aprender a se cuidar, né? Então, eu gosto de alertar aquelas pessoas que não tá nem aí, que não se cuida, Aham. que fica só empurrando a vida com a barriga, né? Mas também de mostrar que é possível. E eu quero que essa galera que também enfrenta uma doença entenda que eles podem produzir, podem se renovar, buscar, né, uma saída. Sempre existe uma luz, né? Mas você tem que parar de olhar Sempre. só para o seu problema. Então, por isso que eu queria, Exato. assim, as dicas da Sabrina para aproveitar, né? Às vezes são experiências que algumas pessoas vivem que pode, assim, trazer esse ânimo para quem está precisando desse empurrão nesse momento.
E você sabe, você fala muito de empurrão, né? A gente, obviamente, a gente tem os empurrões de fora, os inputs de fora, né? A galera que ajuda, mas aquilo que vai fazer realmente você realizar algo é o que vem de dentro. Assim, realmente a gente precisa desamarrar, porque as amarras estão dentro da gente. De verdade. Então, eu tenho várias experiências, né, de franqueados e de amigas, né, que no meio de uma situação problema, decidiram realmente fazer algo, falar, meu, eu não posso ficar chorando em cima desse problema, eu preciso resolver. Tem um cara que ele é um franqueado meu, a história dele é muito interessante, eu gosto de contar, porque ele é um case de sucesso. Ele, na época, ele trabalhou muitos anos num laboratório Fleury, que se chama aqui em São Paulo. Quem mora aqui em São Paulo conhece, é um laboratório super famoso. Ele trabalhou mais de 10 anos nesse laboratório. E aí ele foi demitido. Um belo dia, ele foi demitido, né, dessa empresa. Ficou sem emprego, ele não conseguia achar outro. E aí foi engraçado, né, o quanto uma pessoa atenta aos sinais da vida, ela faz daquele limão a limonada. Gente, prestem atenção no que está acontecendo ao redor da sua vida. Porque olha o que esse cara fez. A mãe dele vendia Natura por catálogo, por revistinha, né? Como todo mundo já conhece, a Natura veio de catálogo. E aí, o que a mãe dele começou a fazer? Ela falou assim, filho, seguinte, tô aqui com umas encomendas da fulana, ciclana, beltrana, você vai lá, você não tá fazendo nada, você foi demitido mesmo, tá desempregado, né? Vai lá entregar essas sacolinhas lá. Aí ele falou, beleza, tá bom. E ele foi entregar. No que ele chegava lá, a mulher já falava, viu, você tá com a revista aí? Ah, eu tô. Ó, será que não teria isso, aquilo? Eu já quero fazer pedido, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom. Aí, a menina aqui, desde a Riachuelo, é verdade, isso aí foi funcionária da Riachuelo, a Evelyn. E aí, o que aconteceu, né, com essa situação dele? Ele virou e falou assim, mas espera aí, se eu tivesse o produto aqui na minha mão, não precisaria pedir na revista, eu já podia vender agora para ela e ela me pagava, e aí o dinheiro entrava mais rápido, né? E aí ele começou a ter esses insights, né? Beleza. Aí, o que ele começou a fazer? A mãe dele falou assim, olha, filho, eu tenho aqui umas sacolas para entregar, e tem esses batons aqui também que eu não sei o que fazer. Aí ele falou assim, tá, me dá esses batons aqui que eu vou levar nas entregas e vou começar a oferecer pra mulherada, porque vai que leva, né? E aí ele voltou pra casa e não tinha nenhum batom, porque ele vendeu todos, que tava na promoção. E aí ele falou assim, meu, mãe, ao invés de você ficar pedindo um caiaque, 2 caiaques, por que você não pede logo 10 e deixa aqui e vamos, né, experimentando? Moral da história, ele teve essa visão. Hoje, ele tem 6 franquias da Natura e ele tem mais umas 7 pronta entregas de outras marcas, né? Porque ele teve essa visão. Porque ele falou assim, gente, peraí, eu tô vendo uma oportunidade no meio disso aqui e eu vou começar a aumentar minhas vendas. Então, foi assim que ele se tornou hoje um grande empresário, né? E aí foi bacana que a primeira reunião que eu fiz com ele, eu fiz em cima de caixas, né? A gente não tinha mesa para sentar, era uma bagunça aquilo. Aí eu falava assim, você precisa se organizar, como pode? Como é que você vai trazer um fornecedor aqui? Como é que você vai fazer uma entrevista de emprego com alguém, com uma funcionária, né? Como é que você demonstra profissionalismo? E hoje ele tem um baita de um escritório, né? Ele tem sala de treinamento, ele tem RH, ele tem sala de TI, ele tem ele tem um supervisor só para ele, para cuidar das lojas dele. Então é muito legal ver, né? E assim, ele teria 2 opções naquela hora que ele foi mandado embora. Ou chorar, que ele foi mandado embora, né? Porque e agora? O que vai acontecer comigo nessa vida, né? Ó Deus, ó vida, 10 anos trabalhando no lugar, eles me mandam embora. Ou ele tinha realmente essa chance de olhar para o outro lado e falar assim, putz, meu... E você sabe o que é mais engraçado, Sara? A mãe dele vende Natura há 20 anos e ele nunca parou para prestar atenção nisso. Ele só parou para prestar atenção nisso depois que ele foi demitido. E depois que ele começou a entregar as encomendas da mãe dele. Então é muito legal ver o quanto realmente a gente pode fazer desse limão uma limonada ou um gin tônica ou uma caipirinha, o que vocês preferirem, gente. Mas é muito legal o quanto a gente pode se inventar. E realmente, quem bloqueia, tá aqui, ó.
tá aqui dentro. Porque pessoas, às vezes, para colocar a gente para baixo, vai ter um monte. Imagina, você é louca. Você vai fazer, por exemplo, teve uma amiga minha, que a Mônica, essa eu posso falar o nome porque ela é minha amiga de coração, ela é coach, ela é maravilhosa. Ela mesma, ela um dia se deixou boicotar por conta de um comentário de uma menina na faculdade. Porque ela também é lutadora, né, como todos nós, né, lutamos a nossa vida. Ela pegou uma vez uma revistinha da Natura e da Avon para vender, e ela foi vender na faculdade, porque ela queria um dinheirinho extra, né? E aí, essa amiga dela, da faculdade, que ela ofereceu a revista, tô vendendo Natura, Avon, tô vendendo um monte de coisa aqui. A amiga dela virou, nossa, que pobre, você tá precisando de dinheiro? Ela ficou com tanta vergonha que ela nunca mais, ela rasgou a revista, ela jogou no lixo, ela falou assim, que burra e fraca que eu fui. Porque eu me deixei influenciar por um comentário dele. Gente, desculpa, sabe? As maiores mentes, elas já foram pequenas um dia. Né? E como diz o Einstein, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho original. Então são coisas que a gente presta atenção na vida que se a gente realmente se deixar levar pela quantia de negatividade que existe em nosso entorno, a gente não sai do lugar. Fato. E tem uma outra coisa que eu falo muito para os meus franqueados, sabe, Sara? As mesmas 24 horas que eu tenho são as mesmas 24 horas que o Bill Gates tem. Isso. E você sabe o que é mais engraçado? Que assim, o Bill Gates, ele é uma pessoa que ele não se atrasa para reunião, ele é extremamente rigoroso com o horário, ele coloca uma meta de leitura diária de 150 páginas por dia, e às vezes eu, Sabrina Morim, falo, eu não tenho tempo para ler. Não tenho tempo. Gente, se Bill Gates, que é o cara mais rico do mundo, arruma tempo para ler 150 páginas por dia, quem sou eu para dizer que eu não tenho tempo? Talvez não seja a minha prioridade naquele momento. E aí a gente também precisa entender, antes de eu efetuar uma mudança de vida, eu preciso entender o que é prioridade para mim. Eu preciso realmente entender, falar assim, e se isso realmente faz sentido para mim, eu preciso tornar aquilo algo muito relevante e falar assim, eu vou arrumar um tempo para ler. Eu vou arrumar um tempo para me capacitar. Né? Independente de filho, Sabrina, mas é difícil. Gente, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, estava todo mundo no mesmo lugar. E não está. E não está. Então eu costumo dar muito esse exemplo do Bill Gates, né? As mesmas 24 horas que o cara tem, eu tenho também. O que eu faço com as minhas e o que ele faz com as deles, né? Ele é um cara extremamente rigoroso com o horário. É fantástico a gestão do tempo que ele faz. Então, fica mais uma dica também, né? Acho que de toda essa conversa. Puxa, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Será que eu realmente tô... eu quero mudar, porque tem gente que é assim, né? A minha amiga fala, né? A síndrome de Rapunzel, que fica lá no topo da torre. Meu Deus, ó vida, ninguém vem me buscar, ninguém me quer. Meu Deus, só reclamando. Gente, para, mulher, sai dessa torre você mesma, né? Então, assim, mas o que eu estou fazendo para sair dessa torre? Eu estou esperando um príncipe encantado? Estou esperando uma fada madrinha? Gente, desculpa, isso aqui é vida real. Não vai acontecer assim tão simples. As oportunidades, muitas vezes, elas estão do nosso lado, que foi o exemplo que eu dei desse franqueado, né? Que no momento de adversidade, ele foi lá e se inventou. Então, eu dei 2 exemplos, assim, muito, né? Muito diferentes, né? O que um fez com uma situação e o que o outro fez com outra situação. E eu acho que essas experiências a gente precisa olhar e retirar aprendizados dela, né? Olhar para a nossa vida e falar assim, eu tô me limitando demais, de verdade. Pare e pense, o que eu estou fazendo com o meu dia, o que eu estou fazendo com as minhas horas, o que eu priorizo nessas horas. Então, a gente precisa olhar muito para dentro nessa hora e não olhar para fora. Mas é até o que eu estava pensando essa semana que eu resolvi fazer o detox. Eu falei assim, não adianta fazer o detox de comida, não comer nada, blá blá blá, super saudável, se a nossa cabeça tá cheia de toxinas, tá cheia de porcaria, a gente passa o dia inteiro vendo, né, besteira, coisa que não agrega nada na nossa vida, ou fica seguindo, lendo notícia ruim, perdendo tempo mesmo, né? Então a gente precisa também aprender a
a filtrar, né? E aproveitar o tempo. Gente, todo mundo tem 24 horas, todo mundo teve a quarentena, não é mesmo? E aí vai chegar a hora de voltar no dia a dia, muita gente não aproveitou, né? Aprender, faz um curso, começa algo do zero, se reinventa, né? Nossa, tem tanta coisa de graça na internet, às vezes não precisa nem pagar para você aprender e se capacitar. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. Não é verdade? É verdade. E assim, a gente tem muito essa questão do coitada, mas coitada, tem que parar de ser coitada, tem que parar de ser coitada, a gente tem que começar a enxergar, falando, não tenho nada de coitada, eu tenho que realmente organizar o meu tempo. Então, realmente, sabe, a gente não para prestar atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença e a gente fica esperando alguém chegar na nossa vida. E esse é um grande erro, Sara. Eu falo que é erro porque toda vez que você coloca a sua felicidade nas mãos de outra pessoa, você está delegando a coisa mais importante da sua vida. E é isso que a gente não pode permitir, que a nossa felicidade esteja na mão de outro, ou de outra pessoa, ou de acontecer alguma coisa. E tem gente que fala assim, mas eu só vou ficar feliz na vida quando eu tiver uma casa própria. Mas eu vou ser feliz na vida quando eu não sei o quê, quando eu tiver filho. Para! Seja feliz agora! Exato! As pessoas ficam condicionando a felicidade, porque, olha, a gente falou muito da questão financeira aqui, né? Da diversidade financeira. Mas existe o que você falou, que é a diversidade emocional, né? Essa coisa de toxina, de você estar... É horrível, porque você pode ser rico e você pode ser infeliz. Exato! Então, realmente, essa questão da felicidade é muito questão de você escolher ser, né? Mas eu tenho uma doença, mas eu sou pobre, mas eu tô cheia de dívida, mas eu tô gorda, mas eu tô... Motivo, a gente sempre vai arrumar ou para ser feliz ou para ser triste. Então... A gente tem que parar com essa mania de eu vou ser feliz no futuro. A gente fala muito de futuro. Eu serei feliz quando eu conseguir ser uma pessoa assim. Eu serei feliz. Cara, seja feliz com o que você é hoje e busque a felicidade, é algo que a gente constrói dia após dia. Não é algo que... E outra, eu posso estar feliz agora, posso estar feliz hoje, daqui a pouco eu posso não estar mais. E tá tudo bem, né? A questão é, o que você faz na maior parte do seu tempo? Como que fica o saldo no final do dia quando a gente vai deitar? Quando a gente vai dormir? Quando a gente põe a cabeça no travesseiro? Eu tô mais feliz ou eu tô mais triste? E por que eu tô mais feliz e por que eu tô mais triste? Né? O que me deixou nessa situação? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer realmente para a nossa vida, né? E tirar aquilo que nos incomoda. Tirar aquilo que tá, nossa, eu sei o porquê exatamente eu fiquei desse jeito hoje, por conta do que a pessoa falou assim, assim, assado. Tá, mas por que essa pessoa te atingiu tanto? Será que ela pode te atingir tanto? Será que você não pode criar um bloqueio disso? Né? Então, mais uma vez, a felicidade tem que estar na nossa mão, não na mão de outra pessoa. Sim, sim. Porque também a gente atrai tudo aquilo que a gente exala, né? Então, se a gente só reclama, só pensa coisas ruins, só vê o negativo, meu Deus, tudo vai ser negativo na sua vida, né? Agora, quando você começa a ver as coisas de uma forma positiva, com gratidão, aprender, sempre buscar o que eu posso aprender com essa situação, nossa, aí você consegue agradecer pelos seus problemas. Eu já falei muitas vezes com as pessoas aqui, você consegue agradecer pela sua doença? Você consegue chegar ao ponto de você agradecer pela sua doença? Tanto que você aprendeu com isso, tanto que você mudou, tanto que você melhorou com ela. Porque se você não melhorou com uma doença, então você não tá... Você precisa renovar a sua mente, porque a gente precisa pegar uma lição de tudo que a gente vive, né? E viver só focado ai, coitadinho de mim, olha a minha dor, eu não tenho nada, eu tô aposentada e agora acabou minha vida. Nossa, então, igual o pessoal aqui em Portugal... Enterra porque você não vive, né? O pessoal aqui em Portugal fala, corta meu pulso, né? Porque se entregou, mas é a questão de aprender a ver o bom em cada coisa. Existe algo de bom em cada coisa. Então, e isso gera mais felicidade, gera mais gratidão. E é um ciclo, né? Quanto mais, melhor vai ficar.
Mas tudo isso que você falou, ele tem conexão com aquela frase que eu falei, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, Isso, né? Então, se você tá próximo a pessoas que te dão inputs positivos, você começa a ser positivo. Se você também só tá perto de pessoas negativas, você acaba ficando negativo. Ah, Sabrina, quer dizer que a gente tem que começar a excluir pessoas da nossa vida? Não sei, gente, mas talvez bloquear, né? De repente você vai ter que sim se afastar, ou bloquear, ou criar um filtro, mas de verdade não dá para absorver esse tipo de coisa, né? A gente precisa ter discernimento suficiente para falar assim, será que eu concordo realmente com tudo isso que eu estou ouvindo dessa pessoa? Ou não? Porque é engraçado, e uma pessoa provoca a outra a ser melhor, né? Porque, por exemplo, no nosso trabalho, né, no meu trabalho, é um time incrível, né, que eu tenho ali do lado, né, os meus pares, né, o Carlos, a Ana, né, a Mônica, a Verena, a Carla. Então, são pessoas de um alto nível que me obrigam a ser alto nível também. E aí, eu preciso alcançar, eu também preciso me provocar. Então, quando você se alimenta, né, ao redor de coisas boas, de coisas legais, você começa também a se cobrar a ser melhor. E tem uma frase que o Carlos, meu amigo, ele falou, né, que trabalha junto comigo, você falando de doença, né, você consegue agradecer pela sua doença? O Carlos, ele falou, uma vez num call que a gente fez, ele falou assim, putz, essa pandemia, de verdade, essa doença aí, na verdade, ela é a cura. Ela tá sendo a cura, para mim, pelo menos, eu tô enxergando ela como cura, porque na minha casa tem um monte de plantação, né? Eu planto laranja, eu tenho um pomar, eu tenho flores. E quando, obviamente, a gente trabalhando o tempo inteiro, não reparava. Ele falou assim, agora que eu tô sendo obrigado a ficar em casa, eu olhei as minhas plantas todas morrendo, largadas, algo que eu sonhei tanto em ter. Né? E ele falou isso, que ficou muito forte. Ele falou, sonhei tanto em ter uma casa própria um dia, e hoje eu tenho uma casa própria e ela tá largada às traças. Então, isso foi uma cura para mim, porque eu tô olhando para dentro de mim, eu tô olhando para dentro da casa, eu tô olhando para minha esposa, tô vendo meu filho crescer. Então, olha quanta coisa boa a gente tira de uma situação de adversidade que a gente está vivendo agora com o Covid. Está todo mundo trancado. Tudo bem que teve casais que se separaram né, com essa pandemia, mas, de repente, isso foi bom, né? Foi bom, de repente você já estava incomodado com a situação, né? E você começa a conviver intensamente com aquela pessoa, você fala assim, gente, isso definitivamente não é o que eu quero para mim. Pronto, você decidiu que aquilo não é para você e você tomou uma decisão. Até isso foi bom também. Então, a forma com que a gente olha e com que a gente encara toda essa, né, essa situação que a gente está vivendo, ela diz muito sobre a gente e diz muito sobre o nosso futuro. Porque a vida é uma constante plantação e colheita. Eu vou colher exatamente o que eu plantei. Não tem como eu querer colher rosa daqui a um ano se eu só plantei cravinho, né? Eu tenho que colher os cravinhos que eu plantei, né? Então, a Mônica, mais uma vez a Mônica, né? Ela fala assim, que ela tá naquela fase do coach lá, né? Do emagrecimento, de vida saudável, não sei o quê. E ela falou uma frase que me deixou assim pensativa. Ela falou assim, se você acha que se você malhar pelo menos 4 vezes por semana, por 2 anos, você vai ter esse corpo aqui? Aí eu falei, acho que vai, né? Nossa, imagina, 2 anos malhando, 4 vezes por semana, é possível que eu não esteja com esse corpo. Ela falou, como é que você quer estar daqui 2 anos então, Sabrina? Eu falei, é verdade, né? Acho que eu podia estar começando a fazer hoje o que eu quero ser daqui 2 anos depois. É isso que a gente precisa começar a pensar. O que eu quero ser daqui 2 anos depois? O que eu quero ser daqui 3 anos? O que eu quero ser? A gente pensa, às vezes, e isso a gente pode fazer a curto prazo e a longo prazo. Né? O que eu quero fazer até o fim do ano? É meta, objetivo. Né? E para que isso aconteça, eu tenho que rezar e cair do céu ou eu preciso realmente arregaçar as mangas e trabalhar? Deus ajuda quem cedo madruga, né? É mais pura verdade. Não é? Eu também preciso me mover para que isso aconteça. Por exemplo, eu tenho um sonho, né, de conhecer a Europa. Eu não conheço a Europa ainda. Sara, inclusive, no dia que eu concretizar esse sonho, eu vou dar uma passada em sua casa para tomar um café, entendeu? Se bem que você mora em Portugal, eu vou trocar o café pelo vinho, que eu sou dessas. Mas enfim. Então. Vinho verde de Portugal. Saber.
Ai, que delícia, gente. Cara da riqueza vai ser em Portugal. Vou ficar um nojo no dia que eu for para lá. Mas, enfim, o que eu estou fazendo hoje para ir para Portugal daqui 2 anos, por exemplo? Gastando, não guardando dinheiro, né? E aí eu quero ir para Portugal. Não é coerente isso. As coisas precisam ser coerentes na vida, né? Se eu quero realmente realizar esse grande sonho, levar minha família, né? E conhecer Portugal e conhecer outros países, eu realmente preciso plantar o hoje. Isso eu tô falando para algo, né, meu, mas a gente pode colocar isso em tudo, em tudo. Por exemplo, eu quero voltar no mercado de trabalho. Para quem é mãe, ainda por cima, né? Poxa, eu sou mãe. Eu tô grávida de um com um filho de 1 ano e meio, né? A louca, né? Praticamente um gêmeos eu vou ter. Mas o que eu quero, se eu tivesse desempregada, por exemplo, né? Ah, eu quero que assim que acabar o meu momento de aleitamento materno, eu quero voltar ao mercado de trabalho, tá? E o que eu estou fazendo para que isso aconteça hoje? Porque não adianta eu esperar. Ah, mas eu vou esperar acabar de amamentar para daí correr atrás. Para tudo. O negócio é agora. Lembra que eu falei da felicidade de futuro? Não existe. Eu preciso ser feliz agora, eu preciso construir agora, eu preciso fazer agora para colher depois. Não adianta chegar daqui 2 anos e eu falar assim, mas cadê minhas rosas? Sabrina, você plantou sua semente? Ai, não plantei. Então esquece. Você não vai colher rosa nenhuma. É isso mesmo. Tem que aprender a plantar, né, para colher no futuro. É isso mesmo. É verdade, é verdade. Ai, o Carlos falando aqui, foi ele mesmo, o exemplo dele que eu dei, ó. A pandemia trouxe a oportunidade de despertarmos. Ai, Carlos, eu nunca vou esquecer daquele dia do call que você falou, viu? Que tá um plano 9 em 6 criar para acelerar resultados, Sabrina. Ai, meu Deus, sempre soubemos, Sabrina Dito Tom. É porque assim, ele colocou, porque eu crio meta, eu crio objetivo, mesmo no trabalho, tá? E aí eu fico criando meta, objetivo, tipo assim, a gente quer atingir esse objetivo no final do ano, então o que eu preciso fazer agora? Aí eu começo a pilhar todo mundo, inclusive eles, né, que são os meus pares, eu falo, gente, ó, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, que não sei quem vai fazer aquilo, e aí a gente juntos, a gente vai construir esse resultado, a gente vai chegar lá. Mas é bem isso, essa visão de presente e futuro. O que eu estou fazendo hoje para colher no futuro? Parece óbvio, Sara, mas a gente não para pensar nessas duas coisas. Na hora que a gente se pega, por exemplo, eu mesma, né? Eu quero ser uma grávida fitness. Sabrina anda comendo um panetone da Cacau Show por semana. Falo mesmo, entendeu? E eu ando fazendo isso mesmo. Então, assim, como é que eu vou ser uma grávida fitness comendo panetone uma vez por semana? Não dá, entendeu? Não dá. Então, é a coerência. É a coerência do que eu faço hoje para o resultado que eu vou ter amanhã. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso, é brilhante. Uau! Quanto aprendizado, meu Deus do céu! Já estamos aqui, chegando a 59 minutos. Ai, já chegou a hora de dizer tchau! Infelizmente, mas nossa, ficou então um gostinho de quero mais. Eu vou ter que chamar você outra vez. E eu vou gostar, porque eu gosto de contar causa. Chame mesmo, não tem problema. Ótimo. Nossa, Sabrina, quero agradecer muito. E quem sabe dá tempo de fazer uma antes da Catarina vir. É verdade, vocês vão me ver maior. Tá bom? Quem sabe até mesmo eu vou estar no Brasil mês que vem, então quem sabe até mesmo a gente combina um horário diferente de qualquer coisa. Tá bom? Nossa, eu vou só terminar, porque senão cai, aí eu não consigo salvar a live. Mas tem que printar a foto. Como é que printa a foto? Não sei fazer isso, amiga. Como que é aqui? Vamos lá. A ver, vou fazer outra vez. Espero que ficou bom. Uma vez mais. Ficou muito legal. Vamos ver se vai dar certo. Mas eu queria te agradecer a todo mundo que estava aqui. E vou deixar salva a live no IGTV, no YouTube também. E desejo, assim, tudo de bom para você, viu? Muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada para você também, sua linda. Que venha logo para São Paulo. Vamos, logo. Um beijo para todo mundo, então. Beijo, galera. Obrigadão. Tchau. 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 Obrigada. Sua linda.